Oi gente, eu sou a Nia e olha só quem voltou! Parabéns! Primeiramente eu quero pedir para vocês que se inscrevam, deixem like, comentem e compartilhem muito esse vídeo, por favor, é muito importante. Para você que caiu aqui do nada, eu sou a Nia e estou contando a minha história contra o transtorno de ansiedade. Se você já acompanha, essa aqui é a parte 2 do vídeo que você já viu. Para quem não viu, eu recomendo que veja o primeiro vídeo para melhor entendimento, beleza? Então vamos ao vídeo! No dia 11 de novembro, a minha irmã ela realizou um dos maiores sonhos do meu pai, que era simplesmente ir no show da banda favorita dele, tipo, de anos, que é o Roupa Nova, que até hoje está ativo. A minha irmã comprou o ingresso, levou ele e tudo certo, beleza. Ela gravou vários stories, curtiu bastante com ele estava super feliz. Ela mandou alguns vídeos e nem foi tantas fotos, foi mais vídeos, mas ele se divertiu bastante. Passou o sábado, passou o domingo, ele ainda naquela euforia de ter ido e contando, ai, porque fulano na bateria fica tão pequena, a bateria é gigante, que não sei o que, ele bem animadão. E chegamos na segunda-feira, dia 14 de novembro. Eu acordo e eu vejo minha mãe no telefone. E ela meio sem entender nada, porque a minha irmã ligou no celular de outra pessoa. Ela tentou ligar para minha mãe e não conseguiu. Ela ligou para a minha avó e minha avó, sem entender, ela veio trazer o telefone para minha mãe. Minha mãe atendeu, conversou com a minha irmã. Eu percebi que ela já estava meio estranha e eu fui deduzindo sozinha o que tinha acontecido. Porque minha mãe, ela soltou um quê? Ou seja, não tem nem como você imaginar outra coisa, ainda mais o meu pai na situação em que ele se encontrava. Inesperadamente, depois de toda aquela euforia, infelizmente eu recebo a notícia que ele havia falecido na segunda-feira. Ele foi ao show na sexta e na segunda-feira ele teve um infarto. Ele acabou não resistindo e faleceu. Na hora, como eu fui deduzindo, eu já comecei a chorar e ainda estava na época em que eu não conseguia falar, mas por saber que uma pessoa que eu amava muito, que cuidou de mim quando eu era mais nova, que fazia tudo por mim, que basicamente me tratava como se fosse um tesouro quando eu era mais nova, então eu chorei de chegar ao ponto de sair pelo menos a minha voz de choro. Aquele choro que você, tipo, precisa sair tudo, soltar de tristeza mesmo. Eu sentia minha garganta arranhar de tanto que eu gritava entre o choro enquanto abraçava a minha mãe, porque foi, tipo, é como se fosse a felicidade numa estrada e um caminhão vinha fazer assim, ó. Porque tava numa euforia tão grande na sexta, porque ele foi a um show e chega na segunda, ele falece. Então, coisas para assimilar em muito pouco tempo. Tipo, de felicidade assim foi pra cá. Então, na terça-feira, mesmo morando longe, eu fui sim ao velório dele. Por mais que eu não o visse desde o começo do ano de 2022, eu decidi sim ir ao velório dele. A minha mãe e minha irmã optou por não irem, para não terem aquela imagem dele, a última imagem dele ali no caixão, mas eu, por não ter tido os últimos contatos com ele, eu acabei indo e escrevi uma cartinha para ele, prometendo algumas coisas, dizendo o quanto eu amava ele. Eu coloquei, com a ajuda da minha prima, entre as mãos dele, a gente ergueu o véuzinho, né? Colocou entre as mãos dele e abaixou. E eu fiquei o tempo todo ali do lado do caixão, observando ele. E por algum motivo, ele tava com uma expressão tão serena, sabe? Como se, nossa, agora descansei. Mas, ao mesmo tempo, a qualquer momento, parecia que ele ia levantar, sabe? De sufocamento, não sei. Eu tava muito com a impressão de que ele estava ali ainda. Apesar da distância, né, nos impedir, eu tentava entrar em contato com ele nos últimos dias, né? Desde quando tinha ficado daquele jeito, a primeira crise. Só que quando eu ligava lá, ele quase nunca tava. Então, era difícil
ter esse contato com ele. Mas, mesmo assim, quando a gente se encontrava era só risada, porque ele era uma pessoa incrível, de um coração tão puro e genuíno que não cabia nele. Onde ele passava, era tipo assim, era ele e a alegria atrás dele. Porque ele dançava, ele contava piada, ele contava história, fazia imitação, e era muito bom. Eu lembro que teve uma vez que eu quase tive crise de riso aqui dele contando uma história de um amigo bêbado dele. Então, tipo, ele era incrível. E é uma pena mesmo que eu agora, infelizmente, eu nunca mais vou poder ver ele, mas só de pensar que agora ele não está sofrendo mais, né, com o alcoolismo, já me tranquiliza bastante, de certa forma. Foi muito difícil e ainda está sendo lidar com tudo isso que está acontecendo ao mesmo tempo. Eu continuo sentindo luto muito forte, muito presente ainda dentro de mim. A saudade que só aumenta cada vez mais que eu lembro que eu não vou mais poder ver ele. Qualquer foto que eu veja, ou só de pensar nele, meu olho já começa a lacrimejar. Mas as lembranças boas vão ficar, né? Apesar de terem os momentos ruins, mas por algum motivo a minha cabeça ela só me projeta momentos bons, de risada, de momentos de alegria. Eu acho que acabou bloqueando as partes ruins. Eu permaneço em tratamento com psiquiatra e acho que foi no finalzinho do ano passado que eu fui a uma consulta com um fonoaudiólogo e ele me passou alguns exercícios para as cordas vocais. Como eu me adaptei de uma forma não muito boa de falar, então a gente resolveu pelo menos passar uma vez para explicar a situação e ver o que poderia ser feito. Lembrando que eu não estava realmente com problema nas cordas vocais, era o meu psicológico que me bloqueava de falar. Eu sei e tenho certeza que muitas pessoas devem pensar: mas Mia, eu não quero ficar dependente de remédios porque eu tenho medo de ficar viciado. Só que vocês têm que lembrar que, ok, remédios podem viciar, mas, primeiramente, para você tratar algo que você tem, principalmente psicológico, você precisa utilizar remédios. Inicialmente, eles vão te ajudar a ter menos crises, vão ajudar as crises a acontecerem com menos frequência e tá tudo bem, porque vai chegar um momento que você vai conseguir aprender a lidar e a controlar suas próprias crises. E em dado momento você não vai mais precisar utilizar os remédios. Então, eu aconselho, não sou médica, nada, mas eu aconselho que vocês não tenham esse receio de ficar viciado. Porque vai chegar um momento que você não vai mais precisar, o que significa que você conseguiu concluir uma etapa super importante no seu tratamento, que você se esforçou e, nossa, não preciso mais usar remédio. O seu médico vai te falar, você tá ótimo, não precisa mais o uso de medicamentos com o seu tratamento, e isso é maravilhoso, isso é ótimo, porque mostra que você teve a sua força interior de conseguir poder evoluir em questão ao seu próprio psicológico. Inclusive, eu tenho uma atualização recente. Dia 6 de fevereiro, essa segunda que passou, eu fui ao psiquiatra, né, o meu psiquiatra. Ele aumentou novamente a minha dose de remédio. Eu estou tomando 4 comprimidos de sertralina, 50 cada, o que dá um total de 200 mg. Tomo todo dia de manhã, ou seja, é uma dosagem muito alta. E não, eu não fico dopada, eu não fico meio grogue com os remédios, não sei porquê. O que acontece muito também são os julgamentos vindo de terceiros. Simplesmente são pessoas que não sabem o que está acontecendo com você, não estão convivendo com você, não sabem de nada do que está acontecendo dentro da sua casa e com a sua pessoa, e se acham no direito de dar uma opinião, sendo que elas não são perfeitas e nem... Você não precisa meter o bico na onde você não é chamado. Isso aconteceu comigo. A pessoa chegou em mim e disse que eu estava querendo chamar atenção. Eu simplesmente ignorei.
Eu escutei por um ouvido e soltei pelo outro. É aquele ditado, muito ajuda quem não atrapalha. Se você não vai contribuir para ajudar uma pessoa, você não vai se meter na vida dela. Fique na sua, não abra a boquinha. Você aprende duas línguas, é o português e o silêncio. O silêncio é a que todo mundo gosta, sabe? Você fecha a boquinha, fica quietinho e todo mundo à sua volta fica feliz. Mas brincadeiras à parte, eu sei que é difícil você ignorar, porque daí você se sente muito retraído em expressar o que você está sentindo, em pedir ajuda, mas faz um esforcinho que você vai perceber que vai ficar bala. Ah, a pessoa vem falar, falou. Ai, vai embora. Finge que as palavras foram junto com elas, porque não vai te ajudar, não vai comprar os seus remédios, não vai te ajudar no tratamento, então, se você puder, ignore, vai te ajudar muito. Pra mim, caiu como uma luva perfeitamente, eu ignorei e só segui em frente. Com esse meu relato, eu quero dizer a vocês que não tenham medo de procurar ajuda. Tentem achar uma maneira de expressar o que vocês estão sentindo. Não fiquem retraídos, porque uma hora o seu copinho transborda. Você precisa dividir os seus fardos, as suas angústias, as suas tristezas, porque não é fácil você conviver com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico ou qualquer outro transtorno, sabe? Algo que envolva o seu psicológico, o seu mental. Mas procurem ajuda. Eu sei que é dificultoso, ainda mais se tratando de problemas psicológicos que ainda são um grande tabu, porque se não é algo físico, logo você não está doente. Mas a gente precisa sim falar mais sobre problemas psicológicos, dar voz a esse assunto e alcançar mais pessoas para que elas entendam que não é porque você não vê que a pessoa está bem. Então tentem, porque eu demorei muito para buscar ajuda e infelizmente essa sequência de eventos veio a acontecer comigo. Então, dar voz às causas que prejudicam tanto a nós quanto as pessoas que nos rodeiam é super importante. Enfim, muito obrigada a você que assistiu até aqui, que você chegou até o final. Parabéns, você é um vencedor. Lembrete, de novo, caso não seja inscrito, se inscreva, deixe o seu like, compartilha, comenta e me siga nas redes sociais, que estão na descrição, aqui embaixo. Clica aqui, ó, você vai ver todas elas. Me segue, vai, segue aí. Segue. Botãozinho de inscrever também. Que é desse lado, eu aprendi que é desse. Ou não. Mas se inscreve, vai. Se inscreve, ativa o sininho. Muito importante. Eu quero que esse vídeo chegue em mais pessoas, porque talvez elas possam se identificar e acabar tomando a iniciativa de procurar a ajuda certa, de priorizar a mente dela e o físico. A cada avanço que eu der, eu vou atualizando vocês com vídeos e assim todos acompanham essa minha complicadinha jornada contra o transtorno de ansiedade. Bom, foi isso. E até o próximo vídeo. Tchau!